Oi, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu, Marcos. Hoje, depois daquela aula de troca de quantidade de movimento, né, que a gente viu aonde o carro exerce uma força contra o chão da estrada para trás e a estrada exerce uma força contra a roda do carro para frente, né, que faz ele se mover. Então a gente estava estudando essa troca de quantidade de movimento, né? O carro faz uma quantidade de movimento para o chão para trás e o chão faz uma quantidade de movimento para o carro para frente. E a gente viu que tem uma força aí nessas interações, tem uma força para trás que a roda do carro faz sobre o chão para trás e uma força de interação que o chão faz sobre o carro para frente, né? E essa força ela depende do que? A intensidade dela, o tamanho dela, para ser uma força maior ou menor, depende da quantidade de movimento que é trocada por tempo, né? Então a gente vai estudar a força de atrito, a força de freada de um carro, a força de atrito que a roda do carro faz sobre o chão, alguns tipos de freios, como o ABS, né, o freio hidráulico, como eles são, os freios comuns, né, de carros assim antigos, os freios comuns, como que eles são também, e esses freios que são mais macios, né, feitos de materiais mais macios para não ter uma freada brusca, né, para a força ser distribuída ao longo da freada, para não ser uma freada brusca, né? Então, assim, são tecnologias que foram feitas para evitar essas freadas bruscas e essas freadas vêm da força do freio, né? E a força do freio depois ela vira força de atrito, ela se transforma em força de atrito do chão, da roda do carro sobre o chão, né? Então essa força ela depende da quantidade de movimento que o carro dá para o chão e o chão dá para o carro. Essa quantidade de movimento a gente viu que o carro, por ter uma massa menor, ele dá uma quantidade de movimento maior para o chão e menor, uma quantidade de movimento menor, e o chão, que é a terra, né, por ter uma massa bem maior, ela dá uma quantidade de movimento maior para o carro, e essa quantidade vira a força que faz o carro andar, né? Aí o carro tem uma velocidade maior por receber uma quantidade de movimento maior. Então, a velocidade, ela tá aí também, ela tem a ver. Se você tiver uma velocidade alta, a frenagem, o que que você acha que vai ser a frenagem, né? O tempo de frenagem, a força de freio, ela vai depender da velocidade. Então, ela vai se tornar maior, a força de freada vai se tornar maior se a velocidade for maior, né? Então isso depende da velocidade do carro, da quantidade de movimento que ele está recebendo. Se a gente pensar, por exemplo, no airbag, né? Quando o carro freia, aparece aquele balão inflado cheio de ar, de repente, que a gente fala que absorve, né, o impacto, que recebe a quantidade de movimento, porque quando você está no carro a uma velocidade alta, a sua quantidade de movimento é alta também. Aí na hora da freada brusca, se a sua velocidade está alta, você freia de repente, o seu corpo ele vai para frente com uma velocidade grande por causa da inércia, porque ele está na mesma velocidade do carro. Então ele vai para frente com essa mesma velocidade grande que o carro tem. Para evitar o choque do corpo contra a parte da frente, eles desenvolveram esse airbag, né? Que ele infla, solta na mesma hora que tem a colisão, o freio, na verdade, e ele se enche de ar. Aí ele vai tendo deformações progressivas, né? O que que é isso? É deformações que vão aos poucos e por quê? Porque a velocidade do seu corpo está alta e ele vai contra o airbag. O airbag, ele infla, ele está cheio de ar, né? Então, a massa dele é grande, né?
aliás, a massa do airbag no começo é pequena, que ele vai inflando, né? Aí o corpo, quando bate no airbag, ele dá uma massa do airbag é pequena, o corpo dá uma quantidade de movimento grande para o airbag, né? Que é a velocidade sua que você estava, e dá uma parte dela para o airbag. O airbag vai inflando aos poucos. Então, quando você dá essa quantidade de movimento, o airbag dá uma quantidade de movimento para o seu corpo também, que num primeiro momento é pequena, porque a massa dele ainda é pequena, ele vai inflando aos poucos, ele começa com pouco ar, né? Então, você dá uma quantidade de movimento grande para o airbag e o airbag dá uma pequena. Depois ele vai aumentando a quantidade de movimento que ele dá para você. Ele dá uma quantidade maior, porque o seu corpo, quando deu a sua quantidade inicial de movimento para ele, perdeu, né? Então ele ficou com menos quantidade de movimento. O airbag, ele aos poucos ele vai inflando, a massa vai aumentando. Nos próximos contatos que ele tiver com o seu corpo, ele vai dando quantidades de movimento maiores para você, né? E você vai perdendo as suas quantidades de movimento. Aos poucos você vai perdendo e a sua velocidade, quer dizer, a sua velocidade volta ao repouso, né? Vai praticamente assim, vai a zero em pouco tempo. Então, esse princípio, então o airbag vai inflando, vai aumentando a quantidade de movimento dele e a sua ele vai perdendo, né? Isso é quase sincronizado. Por que acontece? Porque a quantidade total de movimento ela se conserva, né? Ela se mantém igual. Então você dá uma quantidade de movimento inicial grande para o airbag que está inflando, ele vai dar uma quantidade de movimento dele pequena para você. Depois ele vai inflando, vai aumentando a massa, ele vai ter uma quantidade de movimento maior, ele vai dar uma quantidade de movimento maior para você e o seu corpo ele vai receber uma quantidade de movimento menor até a sua velocidade ir a zero. Lembrando, o airbag, a velocidade dele não é muita, porque ele está dentro do carro, né? Então, depois da colisão do freio, a velocidade do carro vai a zero, a velocidade do airbag fica perto de zero também. Então, o airbag não dá uma quantidade de movimento grande para você, mesmo que por ele estar inflando, ele dá quantidades maiores, né, com o tempo, a quantidade total não é muito grande e não muda, depende da quantidade inicial que você deu para ele, né? E isso depende da velocidade do seu corpo antes da freada, né? Porque era a mesma velocidade do carro. Então, o airbag, ele tem essa transferência parcial de quantidade de movimento que vai aos poucos, e aí ele vai dividindo essa força, porque a gente viu que tem uma força, né, de contato entre o airbag e a pessoa. Então ele vai dividindo essa força aos poucos. Ele vai retirando da pessoa a força que ela está fazendo contra o airbag, vai retirando aos poucos até que essa força vai diminuindo e vai ficando perto de zero, né? Então a força ela varia, a quantidade de movimento que um corpo dá para o outro, ela para uma mesma velocidade inicial, ela não muda, mas ela vai variando, ela vai mudando com a colisão e a força que o airbag dá para a pessoa, né, faz contra a pessoa, ela vai aumentando, ela tira da pessoa a força que a pessoa faz contra o airbag, né? Então a força da pessoa vai diminuindo e isso ao longo do tempo. Então o airbag divide o tempo de a força que ele retira da pessoa, né? Divide em tempos, né? E ele dividindo em tempos, ele vai tirando em cada segundo o tamanho dessa força. Se você dividir em tempos a força de uma colisão,
ele vai tirando a cada segundo o tamanho dessa força, né? E vai dividindo ela. Então não fica uma freada brusca. O freio ABS ele faz isso também, né? Ele vai tirando a força que o carro ele faz uma força de atrito contra o chão. Se não fosse freio ABS, fosse freio comum, essa força de atrito seria grande em pouco tempo. Se a sua velocidade está alta, a força de atrito que o carro tem que fazer sobre o chão tem que ser alta para parar o carro. E ele para em pouco tempo. Então ele não divide essa força de atrito que o carro faz sobre o chão aos poucos, né? Ele faz tudo de uma vez. Aí fica uma força grande. E essa força ela pode acabar causando acidentes, né, com a pessoa. Então, para dividir essa força em tempos grandes, longos, aí a força fica pequena em cada segundo. E o ABS ele faz isso, porque ele é feito de materiais macios que tem mais aderência com o chão, então ele aumenta a força de atrito já. Mesmo se você frear bruscamente, não tem risco do atrito ser maior, né? Porque a gente estudou que tem a força de atrito do carro sobre o chão e tem a força do chão sobre o carro que faz o carro ir para frente. Se o atrito for maior que essa força, esse atrito é muito grande, o carro pode perder o contato com o chão, né? Porque a força que o chão faz sobre o carro para ir para frente, ela é maior, ela se torna maior se o atrito for maior. E essa força sendo maior, ela pode fazer o carro perder contato com o chão, porque a força que o chão faz sobre o carro, né, o chão dá uma quantidade de movimento maior para o carro nessa troca. Então o chão faz uma força maior sobre o carro para frente, né? Então se a freada for maior, essa força é maior. E para dividir essa força em tempos grandes, para diminuir essa força de atrito, aí diminui a força que o chão faz sobre o carro. Foi desenvolvido esse freio ABS, porque ele é feito de materiais macios, que eles têm uma aderência maior, então aumenta a força de atrito, aí aumenta a força que o chão faz sobre o carro para frente, mas ele divide porque não trava a roda, né? Sem o freio ABS, a força de frenagem seria grande, porque o atrito seria grande, e ele travaria a roda por ser muito rápido, né? Um movimento brusco, a roda ficaria travada. Com o ABS, esse movimento ele se divide, né, ao longo do tempo, de um tempo maior, porque o atrito ele é feito de um material macio, né, como a gente viu, então o atrito ele vai ser feito contra o chão vai fazer uma força para frente contra o carro e vai fazer uma força proporcional, vai ser grande. Mas aí vai ser dividido num tempo grande também. Então vai perder a intensidade dessa força, né, porque o freio ABS ele não trava, a roda do carro continua girando, é, mesmo se a frenagem for rápida. Então a roda do carro continua girando porque ela tem uma aderência grande no chão, né, a aderência dela. Então, assim, divide o tempo de frenagem, faz a frenagem ser mais longa, maior, e diminui a força de atrito que o chão faz contra, o carro faz contra o chão. Porque aí se diminuir essa força, diminui a força do chão contra o carro. Aí evita do carro perder o contato com a pista, né? Que aí ele não perde o contato, ele não sai da pista e essa força de frenagem vai diminuindo, né? Ela vai sendo dividida com o tempo. Aí a força do chão contra o carro também é dividida contra o tempo. E o carro faz uma frenagem mais suave, né? Que não seja brusca assim também. Mas você vê que tem a força, porque a quantidade de movimento que o carro faz contra o chão e a quantidade de movimento que o chão faz contra o carro. Se fosse uma freada brusca, numa velocidade alta, o atrito do carro contra o chão seria alto e a força
do chão contra o carro para frente seria alta, mais alta ainda, porque a quantidade de movimento do chão contra o carro é maior. Então, essa força seria rápida, né? Seria na mesma hora e faria a força do chão contra o carro ser grande. Se ela fosse muito grande e ela passasse o atrito que o carro faz contra o chão para trás, o carro perdia o contato, porque ela faria uma força maior para o carro ir para frente e ele sairia, né? Ele perderia o contato e poderia derrapar. O freio ABS não faz isso, porque ele divide o tempo, ele faz uma aderência maior, divide o tempo, diminui a força de frenagem e a força do chão contra o carro também fica dividida e não tem risco dessa derrapada, né? Tem a bicicletas assim, por exemplo, a frenagem delas é por atrito, né? E por resistência do ar. Então você está pedalando, você tem a força da roda contra o chão e o chão faz uma força contra a roda para frente. Se você frear, você pisar no freio, tem os discos que vão apertar na roda e a roda vai apertar no chão, né? Vai fazer um atrito contra o chão. Esse atrito, se ele for grande, a gente sabe, né, que a força do chão contra a roda vai ser grande, pode ficar maior e pode fazer a bicicleta sair da pista, né? Então a parada para frear a bicicleta é pelo atrito, né? Se a gente parar de pedalar, o atrito ele vai se tornando maior e essa força de atrito ela vai sendo exercida contra o chão até fazer a bicicleta parar, né? Que ela perde o movimento dela para frente, a força do chão contra a roda para frente, fica só a força da roda contra o chão para trás e ela vai diminuindo, a força do chão contra a roda para frente vai diminuindo também e a bicicleta para, né? Então são freios e tem o freio motor também, né? O freio motor é usado mais em caminhões porque ele deixa na primeira marcha e sem usar a força do motor, sem acelerar, porque aí os gases que tem no cilindro do motor, eles ficam poucos ali e a força que eles fazem passa para as engrenagens, né? Porque a roda está ligada ao motor pelos eixos, né? Então essa força dos gases passa para as engrenagens giram as rodas, fazem uma força de atrito contra o chão para trás. O atrito faz uma força contra a roda para frente também. Mas aí essa força de atrito para trás, ela não tem, ela vai diminuindo, né? Ela vai diminuindo porque você não está acelerando o caminhão, você não está fazendo uma força para frente. Então fica só essa força de atrito para trás e ela vai diminuindo porque a força do chão contra a roda vai diminuindo também, né? E a força de frenagem vai diminuindo até que ela vai a zero, né? Isso não desgasta os discos do pneu, o freio da roda, então mantém assim eles em bom estado e dá para frenar. Então, esse freio motor ele é usado mais em descidas e por veículos pesados como caminhão, né, para poupar os freios dele. Aí esses freios a gente vê que eles são depende a força de frenagem. Se você for frear o seu carro, pisar no freio, do que depende essa força de frenagem? Ela pode ser grande, média ou pequena, né? Então, se para ser uma força de frenagem grande, em que condições tem que estar o carro, como tem que estar o carro, o seu carro, para que a frenagem, a freada sua seja grande. Então, para a freada ser grande, né, o que faz você pisar no freio mais forte é a velocidade do seu carro ser grande e a distância que você tem para frear ser pequena, né? A gente fala que é quando num cruzamento, assim, por exemplo, vem de repente, né? E um carro fecha você
ou você percebe estar muito perto de um outro veículo e tem que parar o carro ali, e aí você pisa rápido no freio e freia com uma velocidade, com uma força alta, né? Então, essa freagem, como a gente está estudando o freio pela quantidade de movimento que o carro faz contra o chão e a quantidade de movimento que o chão faz contra o carro, tem uma força aí, né? E essa força é maior do chão contra o carro, porque a massa do chão é maior. Então, ela faz uma força maior contra o carro, para o carro ir para frente, né? E então, se a velocidade do carro na frenagem for maior, ele vai ter vai estar com uma quantidade de movimento maior e vai dar uma quantidade de movimento maior para o chão. O chão vai dar uma quantidade de movimento maior para o carro. E aí pode fazer o carro perder o contato com a pista, né? O que a gente falou do freio ABS. Então a força de frenagem que tem aí é grande e a força do chão contra o carro para frente é grande, né? E a força ela vai ser grande do chão contra o carro porque o tempo de freada é pequeno e tem que parar o carro. Então ele vai fazer a força do carro contra o chão de atrito, né, para trás ser grande e a força do chão contra o carro para frente vai ser maior, vai ser grande também e maior do que o atrito para trás. E para parar o carro em pouco tempo, né? Então a força ela foi grande porque ela não foi dividida em um tempo grande para ser feita, né? Tem uma quantidade de movimento grande que o carro dá para o chão para trás e uma quantidade grande do chão contra o carro para frente. Então a força, como é rápida, em pouco tempo essa força é grande, né? Se você faz uma freada média, quando a sua velocidade está média, você tem um pouco de distância para parar, a quantidade de movimento do chão contra o carro é média. E a quantidade de movimento do carro contra o chão, que é maior, é média também. A força do chão contra o carro para frente é maior, né? É grande, é maior do que a força do carro contra o chão para trás. E ela tem um tempo maior para ser feita, para parar o carro. Então ela diminui um pouco mais, ela fica média. E uma freada mais suave é quando a sua velocidade está baixa e você tem uma distância grande para parar o carro. Então a quantidade de movimento do carro contra o chão é pequena e a quantidade de movimento do chão contra o carro é grande, é maior do que essa do carro contra o chão, é grande, mas é pequena também, né? É proporcional. E a força do chão contra o carro é pequena também, porque ela é proporcional à quantidade de movimento que o chão dá para o carro, né? Então é pequena. Então o tempo de frenagem ele vai ser maior, porque essa força ela tem um tempo maior para ser feita para parar o carro do que as outras. Então essa força vai ser pequena, ela vai ser menor. Então você vê que a força de frenagem quando a velocidade do carro está baixa é pequena, porque a quantidade de movimento do carro contra o chão é pequena, a do chão contra o carro é maior do que essa, mas é pequena, e a força para frente contra o carro, né, é menor e ela é feita num tempo maior. Essa força, o total dela não muda. O total, a quantidade de movimento total entre o carro e o chão, o total, por uma mesma velocidade, ela é igual. Então, se um carro com velocidade baixa, pequena, ele pisa no freio, a frenagem dele vai ser pequena ao longo de um tempo, né? Essa força, ela é pequena e ela depende da força do chão contra o carro para frente, né? Ela tem um tempo maior para ser feita, então é uma força que vai se dividindo, né, ao longo do tempo
e faz a freagem do carro ser mais suave, né? Não, essa força que é grande, essa força depende da quantidade de movimento. Para uma mesma velocidade do carro, a quantidade de movimento que o carro dá para o chão é a mesma. Se o carro está a 30, a 50, a 60 por hora, a quantidade de movimento para cada velocidade dessas que o carro vai dar para o chão no total é igual até o final da parada do carro. Quando ele pisa no freio, vai fazer o carro parar. Até o final da parada, a quantidade de movimento do carro para o chão é igual, o total, que ele vai dar até o final da parada. E a quantidade de movimento do chão contra o carro para frente também é igual até o final da parada. A força é que muda, a força do carro contra o chão para frente é maior do que a do a força do chão contra o carro para frente é maior do que a do carro contra o chão para trás. E ela é pequena porque ela é feita num tempo maior, né? Mas se a velocidade do carro é a mesma, se a gente usar uma velocidade igual para o carro, se pisar no freio mais rápido, né, fazer uma freagem mais brusca, ela freia o carro em menos tempo. Então a frenagem ela é maior, a força de freada é maior, a quantidade de movimento total que o chão vai dar para o carro para frente não vai mudar, vai ser a mesma para uma mesma velocidade do carro, a velocidade a quantidade de movimento total, né, do chão contra o carro para frente vai ser a mesma, mas a força vai mudar pelo tempo em que você está pisando no freio, né? Pisar no freio muito rápido faz a frenagem ser a força de freada ser grande. E essa força ela não se dividindo no tempo, se tornando pequena, né? Se dividindo no tempo, vai fazer vai ter uma força de freada grande e mesmo a quantidade de movimento sendo a mesma. Né? Quer dizer, mesmo se você estiver numa velocidade baixa, se pisar no freio rápido, a força de frenagem vai ser alta, vai ser pequena comparada a se você estivesse numa velocidade grande, mas ainda vai ser uma força alta para aquela velocidade que você está, porque essa força ela é da quantidade de movimento do chão contra o carro para frente. O chão tem mais quantidade para dar para o carro, porque a massa dele é maior, a força que ele faz contra o carro é maior, e essa força, se ela for feita em um segundo, em um tempo curto, vai dar vai ser uma força grande, né? Se a gente pegar essa quantidade de movimento que não muda, mas ela tem formas de ser feita. Então, se pisar no freio rápido, a força para frente do chão contra o carro para frente vai ser grande, né? Vai ser a maior para aquela velocidade. Então, você vai estar chegando na máxima força de freada e como a gente estudou, né, ela sendo maior do que a força do carro contra o chão para trás, de atrito, força de atrito, ela perde-se o contato do carro com a pista, essa força se torna maior do que a força de atrito, a um ponto limite, né? Tem um limite para ter o atrito entre o carro e o chão, e essa força tira o carro da pista. Então isso pode ocorrer também para velocidades pequenas ou para velocidades grandes. Assim, a gente sabe que para velocidades grandes é muito mais frequente, comum de ocorrer acidentes, né, por acabar o atrito, quando a força do chão contra o carro para frente é maior, passa do limite do atrito e, e aí não tem contato, né? Aí tem o que a gente sabe. Aí, então essa frenagem, essa força de freada, ela tem uma forma de ela ser maior se o tempo de frenagem for menor. Por outro lado, se para a mesma velocidade a quantidade total de movimento que o carro vai dar para o chão para trás é a mesma,
quantidade total de movimento do chão contra o carro para frente é a mesma, também até o final da parada. Mas a força numa frenagem brusca, né, vai ser maior, porque ela vai ter um tempo menor para ser feita do que a força numa frenagem lenta, que ela se divide no tempo e ela vai ter um tempo maior para ser feita, a força de frenagem vai reduzir e ela não vai ter o risco de passar do limite do atrito, né? Então, passando desse limite do atrito estático, do atrito dinâmico, né, nesse caso, porque o carro está em movimento, não passando do limite do atrito, o carro se mantém na pista e sem acidentes. Né? Então, o que o motorista faz para parar um veículo em movimento? Ele pisa no freio. Do que depende essa frenagem? Então, voltando àquela pergunta, do que depende a frenagem que você faz, que você dá, a força de freagem, quando você pisa no freio, do que depende? Então, estamos estudando que depende da velocidade que o carro está, da distância que você tem para parar de um obstáculo, de um veículo, e da pista, né? Das condições da pista, se a pista está molhada, se a pista está seca, né? Porque o atrito aí numa pista molhada é menor, então a força para parar o carro, que vai mover o carro para frente, vai ser menor, e aí pode ter a perda de contato, né? Porque quando você frear, você vai fazer uma força grande, mas o atrito está pequeno. O atrito do carro contra o chão para trás pequeno, mas a força do chão contra o carro para frente ainda vai ser grande, porque é a força que você faz no freio. E vai passar, em algumas vezes, do limite do atrito dinâmico e vai derrapar, né, o carro. A roda vai girar. Tudo. E então essa freada, a força de freada vai depender do que, né? Eu queria que vocês escrevessem na 1 essa questão do que depende a força de freada que a gente faz no carro. E lembrando, aí entrando na 2, tem alguns tipos de freada. A freada brusca, a freada suave, o freio motor e outros freios, né? Então, a freada brusca é numa velocidade alta, com pouca distância de parar, você tem que pisar no freio rápido, a força ela tem que parar o carro, ela tem pouco tempo para ser feita, então ela vai ser grande, ela vai ser a força máxima para aquela velocidade que o carro está. Então, quantidade de movimento do carro contra o chão para trás, quantidade de movimento é uma, quantidade de movimento do chão contra o carro para frente é outra um pouco maior. Força do chão contra o carro para frente é outra um pouco maior, né? Essa força vai ser grande, porque a freada é brusca, ela tem pouco tempo para parar, então essa força vai estar perto do máximo da força do chão contra o carro pode fazer para frente, né? Essa força que o chão contra o carro pode fazer para frente. Então essa força de frenagem vai estar próxima da máxima força de freada que você pode fazer para o carro naquela velocidade. Vai estar próxima da força máxima de freada. Então é uma freada repentina. A freada suave é se você está numa velocidade baixa, a quantidade de movimento do carro para o chão e de volta do chão para o carro são pequenas, mas a do chão para o carro é sempre um pouco maior, tá? Você tem um tempo médio para frear. Essa força ela é maior do que a força do carro contra o chão, porque ela é a força do chão contra o carro. É uma quantidade de movimento maior. Então é uma força um pouco maior. Essa força, se for uma freada rápida, uma freada média, né, um pouco mais de tempo para ela ser feita, ela vai se dividindo no tempo e vai se tornando pequena. Essa força ela vai parando o carro, né? Então o carro tem uma força, uma quantidade de movimento total para receber do chão. O chão dá uma quantidade de movimento maior para o carro, né? Essa quantidade de movimento tem um valor total para acontecer para uma velocidade
do carro determinada, né? Essa quantidade de movimento total tem um valor para acontecer, vai ser aquele valor mesmo. Se a força for dividida, a frenagem vai ser dividida, então essa quantidade de movimento que o chão tem para dar para o carro vai ser dividida aos poucos, né? Ela vai ser dividida no tempo, não vai ir tudo de uma vez, porque aí, como a gente estudou, né, o que ocorreria depois. Ela vai poder ser dividida, porque a força de frenagem vai ser dividida, por causa de um tempo maior que você vai estar pisando no freio, tá? Então essa força de frenagem vai ser dividida e é uma freada suave, né? Uma freada média ou até pequena, né? De curta distância também, mas sabendo que a quantidade total de movimento que o chão tem para dar para o carro é a mesma para uma velocidade determinada. É o que vai diferenciar, porque se o tempo de frenagem for maior, se a força de frenagem for menor, essa quantidade de movimento ela vai ser dividida aos poucos, tá? Vai ser dividida aos poucos. Então é por isso que é, a força de freada ela vai ser diminuída, né? Ela vai ser dividida aos poucos e vai ser uma freada suave. O freio motor, na primeira marcha, ele não tem a força do acelerador, do motor, né? Você não pisa no acelerador, não tem a força de propulsão do motor, só tem a força de queima dos gases dentro do cilindro. Essa força é transmitida para os eixos do caminhão, dos eixos passa para a roda e da roda vira força de atrito contra o chão para trás. É uma força que é só ela que está sendo exercida ali, de força externa, né? A força do chão contra a roda para frente, ela também vai estar ocorrendo, né? Mas é uma força interna, né? Mas ela também vai estar ocorrendo, ela é um pouco maior do que a força da roda para trás, um pouco maior, né? Quantidade de movimento do chão contra o caminhão maior. Então, ela vai estar ocorrendo, mas ali junto da força de atrito para trás. E essa força de atrito, ela vai parando a roda do caminhão, né, pelo atrito, e a força do chão contra a roda vai diminuindo também, vai se tornando menor, e faz a roda parar. Aí o caminhão freia, né, o que a gente chama freio motor, é usando a só a queima dos gases dentro do motor, né? Sem pisar no acelerador, sem fazer essa força pro motor, tá? É como se fosse na inércia, né? O caminhão só que ele queimando os gases dentro do cilindro e ele usa essa própria força para fazer o atrito das rodas contra o chão, né? Aí tem os atritos das engrenagens, do eixo com uma roda, da homocinética, né, da junta homocinética, né, que é o eixo da roda com a atração, né, que liga a roda com o eixo de tração. Então, os atritos dessas partes e o atrito da roda contra o chão para trás é um atrito que vai diminuindo, né, porque é só ele que está sendo exercido. A força do chão contra a roda para frente também vai diminuindo e é uma força maior do que o atrito da roda contra o chão para trás, mas é pequena, né, que ela vai junto com o atrito. E ela vai diminuindo e vai fazendo a roda parar. Vai fazendo o caminhão parar, então é um freio motor. Isso é em primeira marcha, ele só utiliza a inércia, né? Só essa força a velocidade que o caminhão tá, a força de atrito da roda contra o chão para trás, que vai diminuindo, e a força do chão contra a roda para frente, que vai diminuindo também. Então, o freio motor, ele é um freio que ele é suave também, ele se divide ao longo do tempo. A força de atrito da roda contra o chão para trás, ela vai diminuindo aos poucos, ela tem tempo para isso, né? Essa força de frenagem vai diminuindo com o tempo
e vai essa quantidade de movimento total que a roda do caminhão tem para dar para o chão, ela vai se dividindo em partes, né? Do mesmo jeito, a força do chão contra a roda para frente, que vai diminuindo também, vai a quantidade de movimento do chão contra a roda para frente, que é um pouco maior do que a da roda contra o chão para trás, né? Mas ela tem um total para dar para o caminhão, para a roda do caminhão. Ela vai diminuindo devagar, aos poucos, né? Vai se dividindo no tempo e ela vai indo a zero e faz a roda do caminhão parar também. Então, esse freio motor é um freio que é suave também, né? Ele tem um tempo de frenagem maior, grande, e faz a força de freada poder ser dividida aos poucos e a quantidade de movimento total que o chão tem para passar para o caminhão ser dividida aos poucos, né? Então a força do chão contra o caminhão para frente é dividida, né? Se torna menor em intervalos iguais, né? Ela vai parando bem devagar e vai parando a roda do caminhão. Ela vai parando o caminhão. E esses freios, eles podem ser usados pela gente, né? Os outros freios, que outros freios, né? Freio da bicicleta, por exemplo, ela para pela pastilha que aperta na roda da bicicleta e essa força de atrito, ela chega no contato da roda com o chão e se transmite, né? Aí tem a força de atrito da roda contra o chão para trás e essa força de atrito, ela é o que para a bicicleta porque essa força ela vai para trás, né? E a força do chão contra a roda para frente. Mas aí essa força de atrito, ela vai ela tem uma quantidade de movimento total, né, para dar para o chão para trás e quantidade total do chão contra a roda para frente também, né? Aí a gente estudou que o freio, a força de frenagem, vai ser distribuída ao longo do tempo ou ser feita de uma vez só. Mas essa força de frenagem, ela vai diminuindo da roda contra o chão para trás, porque essa força ela vai prevalecendo aí, né? Então ela vai diminuindo isso sem você pedalar, tá? Estamos falando assim, se você parasse de pedalar, se não pisar no freio, porque aí o atrito ele pararia, né? A força do chão contra a roda para frente viria na mesma hora, né? Seria grande, estaria tudo ali também e pararia, né? A roda, né? A gente pararia do mesmo jeito que é com o carro atrito para trás, força para frente, tem uma quantidade total de atrito, de força para até parar o carro. Em pouco tempo essa força seria grande, né? Então se a gente pisasse no freio, a gente sentiria a bicicleta frear rápido, né? Dar aquela parada brusca rápida, né? Mas assim, sem pisar no freio, só deixando o atrito ele iria dissipando essa energia, né, do movimento da bicicleta, ia transferindo ela para o chão. Então essa força de atrito da roda contra o chão para trás, ela vai diminuindo com o tempo, e aí você vê que vai se dividindo num tempo longo, num tempo grande também. A força do chão contra a roda para frente, então tem uma quantidade total de movimento para o chão, dá para a roda para frente, mas ela vai se dividindo aos poucos e a força do chão contra a roda para frente, ela vai diminuindo, né? Porque ela vai diminuindo. Então ela vai sendo devagar, essa quantidade do chão contra a roda vai diminuindo aos poucos e vai parando a roda, vai parando a bicicleta, né? Então é um freio pelo atrito, é uma frenagem pelo atrito da bicicleta com o chão. Né? Atrito para trás vai diminuindo, a força do chão contra a roda para frente vai diminuindo também, vai diminuindo, e a quantidade total de movimento do chão contra a roda para frente, ela vai, que é uma quantidade dada ali, né, para uma mesma velocidade da bicicleta, é igual para o carro, como a gente estudou,
tem uma quantidade total, mas ela vai se sendo dada aos poucos. Ela vai sendo dividida em partes, né, por partes, e a freagem, a frenagem, a força de freada vai se reduzindo, ela vai se diminuindo porque se divide num tempo maior, né? Então ela se torna menor. Então, em outros, isso na questão 2, né? Vocês podem citar a freada brusca, freada média, freada suave, freio motor e outros. Esse outros, por exemplo, é a frenagem de uma bicicleta, né? Depois tem a questão 3, só lembrando, eu vou colocar figuras nos slides, né, para vocês, dos tipos de frenagem, das forças sendo feitas, né, se puder eu vou pôr uma animação também, as forças que elas vão variando, né, por uma mesma quantidade de movimento total que o chão tem para dar para o carro para frente, essa força de frenagem que vai ter aí, vai aparecer, mas essa força ela pode ser dividida aos poucos, né, se a frenagem for no tempo maior, ou ela pode ir tudo de uma vez se a frenagem for na mesma hora, se ela for rápida, né? Se for uma frenagem rápida, e a força ela vai variar. Então essa força do chão contra a roda para frente ela vai variar, depende disso. Na questão 3, eu vou colocar figuras, né? Vão ter essas figuras nos slides para vocês verem como se dá a variação da força pela variação da quantidade de movimento que você dá, que o chão dá para a roda do carro, se for dada tudo de uma vez, como é a força da frenagem, se ela for dividida aos poucos, como é a força de frenagem, né? E como você, motorista dentro do carro, sente essa força, né? Na questão 3, a fim de parar um carro com massa de 800 kg e velocidade de 17 metros por segundo,